Olá humanos, olá humanas, olá garotos, olá garotas, e olá também meus piores inimigos. Que merecem morrer no inferno. Esse vídeo é bem diferenciado comparado com os outros vídeos de gacha que eu faço com avisos. Bom, tecnicamente esse vídeo é um vídeo de gacha de aviso, mas não é um aviso. Quer saber? Eu não sei que porra de vídeo é esse que eu tô fazendo, só sei que é um vídeo bem sério. O motivo desse vídeo ser sério é que esse vídeo tem a ver com o canal. Com o que mais vai ter no canal, como vai ser os novos planos, e também como vai ser o projeto Gacha Arcade daqui pra frente com essa nova revolução que irei trazer. Assistam o vídeo que será bem mais detalhado e explicado. Vocês lembram daquele dia em que meu canal ganhou muito hype em 2021 quando eu dei o início com o projeto Gacha Arcade? Pois é, eu tinha ganhado muitas views e meu canal na época conseguiu chegar nos 1000 inscritos. Mas com o passar do tempo, esse hype que eu tinha acabou indo embora, mas ninguém sabe ainda que o projeto só está apenas começando. Isso mesmo, tem muito mais coisa nesse projeto que nem mesmo a base secreta dos soviéticos sabem. Enfim, quando eu pensei profundamente nesse auge desse hype e também com a queda, eu simplesmente tive uma ideia e pensei, por que não ressuscitar esse hype com Gacha Arcade, mas com novos planos, como se fosse uma espécie de dia D ou alguma coisa parecida que envolva com revolução de alguma coisa. Bom, depois de pensar nessa ideia, eu decidi trazer 5 jogos de uma só vez para esse ano. Embora que deva demorar um pouco, e que parece que alguns jogos ficarão para ser lançado para ano que vem por conta do seu desenvolvimento, eu pelo menos terei mais vantagem ainda com os seguintes pontos. Primeiramente, minhas férias começarão dia 28 de junho depois que eu fizer o simulado de manhã. E com isso posso ter tempo suficiente para o desenvolvimento desses jogos de dia até anoitecer. Porém as férias só acabarão no final de julho, então só tenho apenas um mês para terminar o jogo só. E em segundo lugar, seria mais que uma ideia interessante, mas que poderia atrasar um pouco. A ideia seria, a cada dia da semana, trabalhar em um jogo específico. Por exemplo, hoje eu trabalho no Battle for Gacha, daí depois amanhã eu trabalho com o Purple Remains, e depois no dia seguinte eu trabalho com os 7 Vidas de Felino. E assim por diante. Mas teria desvantagem, pois os 5 jogos estão organizados para serem lançados em ordem, mas se um deles forem bem fáceis de terminar e eu acabar terminando primeiro que o primeiro jogo da lista, seria desorganizado. Mas se ele estiver pronto eu teria que lançar ele do mesmo jeito. Depois vocês deixam nos comentários qual dessas duas opções é uma boa ideia. Até porque tem gente que quer jogar um certo jogo e quer que ele lance logo ao invés do outro. Mas depois vocês dizem aí qual dessas duas ideias seria melhor para vocês e que na opinião de vocês seria bem mais fácil. Agora em terceiro lugar, tem um certo jogo que eu nunca mostrei para ninguém, mas que tá passando a gameplay no vídeo. Embora que esse jogo eu não tenha lançado antes por ser apenas uma experiência, ele possui muitos bugs, tipo milhares de bugs mesmo. Ele é muito bugado porque como na época eu não pensava em mostrar para todo mundo, eu apenas foquei em uma só mecânica, porque o motivo da experiência na época era para testar melhor essa tal mecânica que eu desenvolvi, mas que acabou virando muito mais além. E então eu tive uma ajuda do Taiki, e meio que acabei transformando o jogo como se fosse um jogo só pra eu passar o tempo, mas parece que me deu vontade de lançar ele pra vocês. Mas primeiro eu tenho que consertar todas as cagadas que eu deixei, então vai demorar um pouco. Mas demorando ou não, esse jogo será lançado para computador Windows, Linux, e também não vamos esquecer do Android. Bom, nesse caso então não seria 5 jogos, e sim seria 6 jogos. Agora vamos para uma outra parte, o futuro do canal. Lembram que eu disse que esse ano eu iria ficar um tempo sem postar vídeo por causa do exército? Bom, parece que eu previ errado. Pois eu só irei para o exército ano que vem, porque os 18 anos era só pro alistamento. Daí eles só irão me chamar pro quartel ano que vem, e eu vou ficar lá por uns 9 meses, e os meus 19 anos serão feitos lá.
Mas talvez as atividades do canal voltem ao normal se eu for liberado pelo conceito de contingente, ou então nas férias, ou então quando eu completar meu serviço no exército. E sobre o futuro do canal, eu ainda tenho mais novos planos. Eles envolvem mais histórias de gacha, jogos e também um possível enigma que estou planejando fazer e trazer para vocês. Eu irei avisar quando começar, então não se preocupem. Agora um outro ponto que pode deixar vocês surpresos. Eu estou bem perto de postar os jogos na Play Store. Sim, você não ouviu errado, eu realmente estou perto de chegar a esse nível graças a uma amiga minha que me disse uma dica de como eu poderia fazer essas coisas sem ter um cartão de crédito físico. E por incrível que pareça, era uma coisa tão simples que nunca se passou na minha cabeça, que é baixando o aplicativo da Nubank no meu celular e cadastrar minha conta, pois eu não sabia que existia cartão de crédito do tipo digital. Como eu pude ser tão burro e como eu nunca pensei nisso antes? Eu esperei tantos anos só para saber disso no final? Depois dessa eu até perdi 5 neurônios. Bom, eu ainda não recebi notícias da Nubank sobre esse cartão, mas se der tudo certo eu mudarei umas coisas na minha conta da Itch.io. Já que tá muito mais fácil do pessoal baixar meus jogos lá, e que deixei sem opção de donate, a partir desse dia os jogos não terão só a opção de você baixar o jogo, mas como também a opção de você doar algum dinheiro para me ajudar e apoiar o projeto. E com isso eu posso ficar juntando e finalmente conseguir comprar a licença da Play Store e registrar minha conta lá para finalmente postar meus jogos na Play Store tranquilamente. Mas pode ser também que eu talvez não poste os jogos do Gacha Arcade lá por 2 motivos. O primeiro é por causa de um pensamento muito profundo que ficou marcado na minha cabeça durante anos, que foi tudo graças àquele dia lá que me chamaram de copiador do Lune e que estaria roubando o Gacha só porque na época eu estava fazendo jogos usando o Gacha Life, sendo que era só uma fangame de Gacha, mas com história criativa e diferenciada. E o pior é que ainda por cima me disseram um monte de coisas sobre o jogo que eu estava fazendo na época, e depois me compararam com o criador de Yandere Simulator, dizendo que ele roubava e plagiava tudo sem dar créditos e que eu tava fazendo mesmo que ele não estar fazendo meus próprios sprites. Mas pra burrice dessas pessoas, eu sim fiz sprites originais, só julgaram apenas a edit e outras coisas. Literalmente julgaram o livro pela capa. E mesmo eu dizendo que eu dava os créditos e dando esses argumentos e mostrando para essas pessoas, achavam que eu tava mentindo. E então hoje em dia todos os jogos têm a opção de créditos logo na tela de início do jogo. Eu juro que fiquei muito abalado com aquele dia e que até mesmo fiz uma vídeo resposta, mas que não ficou muito boa, pois eu não estava me defendendo direito. Mas mesmo eu ainda hoje tendo essa lembrança pesada, eu conheci outras pessoas que faziam a mesma coisa que eu e que divertiram a comunidade gacha. Primeiro nós conhecemos o Gacha Animator, e depois conhecemos também os famosos mods de gacha. Mas também ao mesmo tempo eu descobri uma comunidade onde existiam gachatubers que faziam jogos usando gacha igual ao que eu fazia antigamente. Era chamado de fangames de gacha. E graças a tudo isso, me motivou a fazer esse projeto Gacha Arcade. Hoje em dia eu conheço o reconhecimento que todos vocês deram ao projeto e também às vezes quando lembro das pessoas que disseram aquelas coisas pra mim e que depois veio um monte de gente destinados a divertir a comunidade gacha de uma forma criativa e com fangames, eu simplesmente imagino essas pessoas me mandando mensagens e eu simplesmente dando risada na cara dessas pessoas. Inclusive também mostrando que estavam erradas e mostrando também aqueles jogos e o Gacha Animator. É uma pena que essas tais pessoas não estão mais aqui para ver isso. Mas aposto que já ficaram sabendo da história dos novos gachas que estão sendo feitos, das fangames e também aposto que devem estar sentindo um pouco de arrependimento por dizerem tudo aquilo. Se caso não estiverem, pouco me importa também. Porque isso não irá me impedir de continuar com o projeto e dar uma nova diversão para a comunidade gacha. Bom, esse foi o primeiro motivo, mas que não deve ser grande coisa.
Mas o segundo motivo é ter a ver com o fato de Lune realmente não gostar da ideia de eu postar esses jogos na Play Store e me pedir para deletar ou me processar. Mas eu acho que ele não iria fazer isso. Ele é uma pessoa racional e compreende com o que se passa na sua comunidade. Mas se ele precisar pedir para eu retirar esses jogos, tudo bem. Pelo menos na itch.io não deve mudar nada. Mas se ele for assim, só irá me fazer lembrar daquele dia. O Gacha Arcade é uma nova evolução para a comunidade. Não tem nada a ver com plagiar o Gacha e nem nada. Todos sabemos disso. Mas se isso acontecer, só me fará acreditar que aquelas pessoas estavam certas. Mas enfim, eu creio que nada desses dois casos irão acontecer e espero continuar com tudo isso que conquistei com o meu talento de criador de jogos. Agora, para finalizar, irei contar mais uma coisa. O projeto Gacha Arcade terá jogos que funcionarão online, tipo jogos multiplayer, onde todos poderão jogar com seus amigos distantes e também com outras pessoas de lugares diferentes. Bom, esse foi o vídeo. Sei que não teve muita coisa assim que é considerado sério, mas foi o que deu pra eu falar. E sobre aquele assunto desse dia que eu fui humilhado entre aspas por causa do jogo que eu estava fazendo naquela época, talvez eu faça um vídeo atualizado desse assunto e me defender de verdade, mesmo eu sabendo que tudo aquilo de 3 anos atrás já tinha passado faz tempo e que ninguém mais liga. Mas eu vou fazer mesmo assim porque sou vida louca. Esse foi o vídeo. Até.